soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor. Orar, irmãos, neste momento, vamos agradecer pelos dízimos e pelas ofertas que depositamos, então, no gasofilácio. Eu vou pedir, então, e também já pela pregação que irá ser feita logo a seguir. Eu vou pedir ao nosso irmão Francisco para fazer esta oração. Irmãos, vamos abrir o Evangelho de Marcos, podem sentar. O Evangelho de Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9. Verso 33 diz assim: Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorrieis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas o que me enviou. Meus irmãos, eu acompanhei uma série recentemente, antigamente HBO, agora o Max, uma série de sucesso internacional, ganhadora de muitos prêmios. O nome dessa série é Sucessão, em português. Não vou falar em inglês, que eu não manjo essas coisas. Mas a tradução seria Sucessão, né? E ela narra a história de uma disputa pelo império de um grande homem. Um homem da telecomunicação, dizem até que ela é uma analogia ao dono da Fox News lá nos Estados Unidos. É um império grandioso de telecomunicação, e ele já está velho, e ele sinaliza que vai indicar então o seu sucessor. Indicar aquele que vai sucedê-lo nos negócios familiares. E toda essa série, são várias temporadas, mas toda essa série é baseada na disputa dos irmãos para ver então quem vai herdar o império do pai, quem vai ser o líder, quem vai ser o maior, quem é aquele que vai ser nomeado pelo pai. E dentro dessa série, é uma série de conflitos. Há traições, há competição, há silêncios estratégicos entre os próprios irmãos. Há reuniões sempre em carros luxuosos, em jatinhos, em resorts, exatamente, e a disputa, e a grande pergunta é: quem de nós será, após a morte do nosso pai, para nos suceder? Essa história me cativa porque mostra a natureza humana, mostra a natureza caída do coração e a disputa que há sempre pelo poder. Uma disputa natural sobre quem é o maior.
Nós, quando olhamos para aquilo ali, e eu olhava para aquela série, eu dizia, rapaz, como isso reflete a natureza corrupta do coração humano. E como nós vemos estas disputas em todos os lugares à nossa volta. É no nosso ambiente de trabalho, é na igreja, é dentro de casa com os nossos filhos. Uma disputa sempre para quem vai ser o grande, quem vai ser o líder, quem vai ser o maior, quem é o mais importante, quem é o mais amado. Essa disputa é muito natural. Nós talvez não disputemos empresas bilionárias, como aqueles irmãos ali estavam disputando. Talvez nós estejamos apenas disputando coisas pequenas, mas que para nós são grandes, e é importante. Que para nós mostra exatamente como o nosso coração está disposto a reconhecimento e a fazer coisas absurdas por esse reconhecimento. A verdade é que o nosso coração sempre acredita que nós dependemos da aprovação dos outros para, de fato, identificarmos quem realmente nós somos. Nós precisamos disso dentro do nosso coração. Se eu estiver acima dos outros, isso indica que eu valho mais. Eu tenho um valor diferente, eu tenho um valor diferenciado. Se eu for reconhecido pelas pessoas, se as pessoas aprovarem a mim, é porque eu simplesmente tenho esse valor e eu existo para elas. Se eu for maior, eu sou alguém na vida. Por que nós investimos tanto, às vezes, para dar a nossa melhor escola? Uma vez eu estava em uma conversa com um irmão, alguns anos atrás, muitos anos atrás, há uns 10 anos atrás, não mais isso, uns 13 anos atrás, e eu dizendo a ele que o que eu mais quero na minha vida é que meus filhos temam ao Senhor. Esse é o propósito do meu coração, e isso eu já falava isso há 13 anos atrás. Eu digo, meu filho, ele pode decidir, tanto é que essas discussões às vezes surgem em casa, vêm, vão, o que é que você vai ser isso, vai ser aquilo, tal, né? Aí eles dizem que quer ser professor, biólogo, ser isso, veterinário, e tantas outras coisas que eles vão dizendo, e daqui a pouco eles mudam, vão e vêm, tudo bem. Eu dizendo há alguns anos atrás, quando eu tinha apenas Américo e ele era um bebê, eu dizia, meu filho pode ser qualquer coisa que ele queira ser. A única coisa que realmente eu quero é que ele tema ao Senhor. Pode ser um gari. E ele disse, não, pastor, não diga isso. Qual o problema disso? Não. Aí eu disse, você está dizendo que gari é algo inferior? Ele disse, não é isso. É porque a gente quer algo melhor. O melhor é temer o Senhor. Do que adiante, veja como nós buscamos isso às vezes indiretamente. Investimos nas melhores escolas, nos melhores cursinhos, para que os nossos filhos tenham as melhores profissões. Exatamente para ser o maior. Exatamente para estar num status social acima. Nós não valorizamos o temor ao Senhor. A gente teve uma reunião aqui na semana passada da EBD, dos professores. E, lamentavelmente, professores que chegaram e disseram assim, pastor, as crianças dizem na sala de aula, essa atividadezinha que a gente manda para casa, os nossos pais não fazem. Isso é relato dos filhos, denunciando o descaso dos pais. Mas duvido que eles não fiscalizem as atividades que os filhos trazem da escola. Sabe por quê? Porque a gente quer status social, a gente quer o reconhecimento humano, a gente quer que as pessoas valorizem, e sabemos que esta cobrança da escola redundará em frutos, em um bom Enem, em um bom curso, e lá na frente ser uma boa formação, para que a gente comece a esbanjar por aí e dizer, olha meu filho, ali é isso aqui. Perceba só como a gente estamos indo na lógica do mundo, onde o maior e o reconhecimento humano é aquilo que manda no nosso coração. Por isso que eu olhava para a série e dizia, nós somos bem assim. Isso não é apenas o ímpio, nós somos assim. Os discípulos de Jesus eram assim. Os discípulos de Jesus, irmãos, eles ouviram versículos anteriores sobre a morte do Senhor. Veja só, diz o versículo 31, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão.
mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Perceba que essa discussão sobre quem é o maior é logo após Jesus Cristo dizer que ele vai ser morto pelos homens. Você deu para entender isso? Eles estão discutindo o espólio de Cristo. Eles estão discutindo, quando Cristo morrer, quem é que vai dominar? Eles estão discutindo, dizendo, olha, quando esse Jesus Cristo aqui, que nós estamos seguindo, ele é o nosso líder, mas ele já está dizendo aqui que vai morrer. Então quem vai ser o maior? Quem vai ser aquele que domina? Irmãos, perceba que Jesus aqui está ensinando aqueles discípulos e vai ensinar aqueles discípulos exatamente sobre esta ambição, como combater esta ambição. Ele vai confrontar esta ambição deles. Jesus Cristo vai mostrar que a natureza do reino é totalmente inversa à natureza do mundo. Jesus Cristo vai mostrar, irmãos, que claramente o nosso coração, quando busca essas coisas humanas, ele não está correspondendo às expectativas do reino de Deus. Porque aquilo que é grande no reino de Deus, a grandeza no reino de Deus, é medida, irmãos, não pelo status social, não pelo nosso valor na sociedade. A grandeza no reino de Deus é medida pelo serviço a Deus. Por isso, irmãos, Jesus Cristo vai nos mostrar qual é o remédio disso. Acolher os humildes, servir aqueles que mais necessitam. E nós veremos isso, então, de 3 maneiras. A primeira delas, Jesus vai exigir uma mudança naquilo que nós realmente queremos, uma mudança no nosso coração. A segunda delas é que Jesus vai exigir uma disposição de servo. A terceira delas, Jesus vai exigir uma prática no nosso acolhimento, como nós acolhemos as pessoas. Então, a primeira coisa, Jesus vai nos mostrar como nós devemos mudar, então, a nossa atitude, mudar, então, a nossa ambição. O texto nos diz, raramente, quando a gente lê rapidamente ali, que eles estavam caminhando para Cafarnaum e eles estavam discutindo, eles estavam ali colocando o seu coração. Perceba que essa discussão, irmãos, ela não é uma discussão pública. Ela não é uma discussão para que todos saibam. Jesus mesmo não estava participando dessa discussão. Essa discussão era entre aqueles homens. Eles estavam discutindo no caminho de maneira silenciosa, entre eles mesmos. Não era algo público. Sabe por quê? Porque é assim que surgem essas disputas sobre quem é o maior. Essas disputas, irmãos, geralmente elas são silenciosas. Essas disputas, geralmente, elas não são públicas. Essas disputas, geralmente, são a boca miúda. Ninguém chega para o outro e diz assim, eu sou o maior. Ninguém chega assim e diz, eu sou o primeiro, eu sou o líder, eu sou o chefe. Geralmente, irmãos, essa disposição é uma disposição do coração. Geralmente, isso nós alimentamos em nosso coração, em disputas internas no nosso coração. Em Gênesis 3, o coração humano sofre um duro golpe, a queda. E após a queda, irmãos, essas disputas elas começam a existir. Em Gênesis 4, nós vemos a primeira disputa entre Caim e Abel, sobre a aprovação de Deus. Caim foi rejeitado em sua oferta, e ele começou a invejar o seu irmão, porque ele não aceitava isso, e ele dizia, eu sou o maior, porque eu sou o primogênito. E eu sendo o primogênito, minha oferta era para ser aceita, e como a oferta dele não é aceita, ele não procura reparar, ele não procura se entender com Deus, ele não procura uma reconciliação com o Senhor, simplesmente ele inveja o seu irmão. Porque o nosso coração não quer apenas viver em comunhão com o Senhor, o nosso coração ele quer governar. O nosso coração não está disposto ao serviço, o nosso coração, o nosso eu, a nossa natureza, nós não queremos servir, nós queremos ser servidos. Nós queremos os primeiros lugares.
Nós queremos ocupar o centro das atenções. E sabe o que é que Jesus faz? Jesus, ao saber, porque Ele é Deus e Ele é onisciente, e Ele sabe todas as coisas, o que é que Jesus faz? Jesus então pergunta a eles, o que é que vocês estavam discutindo sobre o caminho? Jesus não está perguntando aqui, irmãos, simplesmente porque Ele não sabia, óbvio que Ele sabia, Ele é Deus. Jesus está perguntando aqui, irmãos, para expor o pecado daqueles homens. Jesus está perguntando a eles para revelar exatamente para que eles declarem o seu pecado. São essas perguntas que Deus faz às vezes conosco. Quando Adão pecou, Deus chegou para Adão e diz o quê? Onde estás? Será que Deus não sabia onde Adão estava? Sabia. Deus faz a pergunta exatamente para Adão dizer, eu estou escondido porque pequei. Essa pergunta, irmãos, é uma pergunta para que o homem seja confrontado no seu pecado. Essa pergunta é uma pergunta para que ele analise o seu coração, ele examine o seu coração. Essa pergunta, irmãos, é para que o homem seja acusado na sua consciência. Isso revela o pecado. E então Jesus faz isso conosco. Quando Ele nos pergunta exatamente o que nós estamos discutindo no nosso dia a dia, o que nós estamos discutindo no nosso caminho, o que nós estamos discutindo no grupo de WhatsApp da nossa família, o que nós estamos discutindo no nosso trabalho, o que nós estamos discutindo no ministério em que servimos na igreja. O que é que nós estamos discutindo? Sobre o que é maior? Sobre qual lugar servir melhor? Será que nós estamos preocupados, irmãos, sobre os nossos elogios? Sobre o que as pessoas estão vendo acerca de nós? Da nossa vida, do nosso trabalho, no nosso ministério, onde servimos? Será que nós nos alegramos? Será que nós ficamos comparando com outras pessoas? Será que nós oramos, irmãos, pelo sucesso de outra pessoa? Às vezes, irmãos, nós não passamos por isso, por inveja, por desejo. Às vezes nós simplesmente olhamos e queremos ver a desgraça do outro, para às vezes provar que nós somos melhores. É difícil, irmãos, para o coração do homem tratar sobre essas questões. Será que quando outra pessoa cresce no seu ambiente de trabalho, será que quando outra pessoa assume a liderança no seu ambiente de trabalho, será que você se sente diminuído? Porque isso pode acontecer. De repente outra pessoa assume a sua função e você vai exercer uma função talvez inferior, será que você se sente diminuído? Ou será que você se alegra com o êxito do outro? Isso revela algo muito importante acerca de nós mesmos. Isso revela que o problema do nosso coração não é a busca pela excelência, não é a busca pelo bem feito, não é a busca por fazer coisas corretas. O grande problema do nosso coração é desejar ser superior. Nós não buscamos de fazer as coisas melhores. Nós queremos ser melhores do que o outro. Deu para entender isso? Nós não buscamos fazer coisas melhores. Nós só fazemos coisas melhores porque queremos o reconhecimento que somos melhores. No fundo, não está a busca por fazer coisas boas. Está a busca por que as pessoas nos valorizem. A nossa ambição pecaminosa, terrível, sempre vai dizer: a mim e a você, eu quero ser melhor do que fulano de tal. Eu quero estar numa posição melhor do que fulano de tal. Eu quero assumir uma posição melhor do que fulano de tal. Porque eu me considero superior. Porque eu me considero melhor. Porque eu me considero o tal. Mas percebe, irmãos, quando esta confrontação que é interna,
Perceba que como esta confrontação, às vezes, nós falamos e abrimos para até um grupo pequeno, como este desejo, esta ambição pecaminosa, nós não queremos que nos torne isso público, e quando Jesus então torna isso público, eles emudecem, eles ficam em silêncio. Sabe por quê? Porque o silêncio, irmãos, é fruto daquele que tem o seu pecado exposto. É como tem uma disputa, às vezes, para ver quem é o melhor, e essa disputa só entre aquelas pessoas ali, não, e tal, e aquela pessoa, eu sou o mais querido, eu sou o mais amado. E quando você vai lá e desvela aquilo ali, fica um silêncio. Não, eu não quero ser melhor. Porque no fundo, esse desejo é apenas nosso, do nosso coração. No fundo, quando nós externamos, quando nós falamos, não condiz com o nosso coração. Quando nós falamos, nós somos sempre os inferiores, porque a gente quer parecer com a Bíblia, não é? A gente quer parecer com o ensino de Jesus Cristo. Não, eu preciso melhorar. Não, porque é isso. Mas quando você vai se comparar com os outros, você simplesmente vê ali. Não, mas eu, né? Existe um eu ali sempre por trás. Porque a minha pregação, porque o meu ensino, porque o meu isso, porque o meu aquilo. Você olha assim e diz, tudo bem. Então, quando Jesus confronta aqueles homens, eles ficam em silêncio. Perceba que esse silêncio é exatamente por causa do seu pecado. O seu pecado foi descoberto. E aqui, irmãos, nós temos algo que é muito importante para nós. Aquele momento em que Jesus Cristo, ele ali mostra o que de fato está acontecendo dentro do coração deles. O seu coração está revelando algo muito importante. Os corações daqueles homens estão revelando algo muito importante. Simplesmente eles estão dizendo que venha o meu reino. E não que venha o teu reino, e não que venha o reino do Senhor Jesus Cristo. Então a verdadeira grandeza, irmãos, ela começa exatamente quando esta ambição de querer ser melhor é confrontado. E aqui nós temos algumas coisas que nós podemos fazer em nossa vida, em nosso coração. Aqui eu vou sugerir a vocês um teste triplo para você examinar o seu coração. O primeiro deles é o teste exatamente da invisibilidade. Quando você vai fazer alguma coisa que ninguém vê, como é que você se sente? Quando é que você vai servir algo quando ninguém está vendo? Quando o seu nome não está exposto? Quando as pessoas não sabem que você está fazendo? Quando todas as luzes estão apagadas. Como é que você se sente? Você serve. Você serve quando ninguém vê. Você está disposto ao serviço nesta condição? Segundo teste que você pode aplicar ao seu coração, o teste da crítica. Você pode olhar para o seu coração e dizer assim, será que eu aceito correção com mansidão? Você aceita ser corrigido de maneira mansa, ou quando você é corrigido, você confronta, você não aceita, você briga. Quando as pessoas vêm simplesmente corrigir você, você simplesmente está com 5 pedras na mão para atirar naquela pessoa. Não, eu não quero ouvir, eu não quero ser corrigido. Quem sou eu para ser corrigido? Certa vez, a gente estava fazendo um encontro de homens, e a gente vai começar a fazer aqui, na igreja, tem o PH, mas eu quero tratar com todos os homens da igreja sobre um assunto muito importante. Provavelmente no próximo mês a gente já comece a fazer isso. Fazia isso em propriedade uma vez por mês. Reunir para estudar um livro. Nós vamos ler um livro sobre pornografia, verdadeiramente livres. Um livro muito leve, muito suave para tratar sobre este assunto nos nossos dias. Sobre sexualidade, melhor dizendo. Não só sobre pornografia, mas sobre tudo que nós estamos vendo. A gente vai você vai a Aracaju, não sei se ainda tem, mas naquele sinal ali que pega para Augusto Franco, que agora é Rio de Janeiro, que é Augusto Franco, que era a antiga Rio de Janeiro, tinha uma propaganda lá de uma lingerie. Você para no sinal, tem uma mulher lá de lingerie. Isso é terrível, não é? Uma vez eu conversando com um pastor que
para mim, sempre cito ele aqui, o pastor Kennedy, Whisky, e ele dizendo, como vocês permitem isso aqui no Brasil? Cadê os advogados crentes? Porque você está com uma foto de uma mulher de lingerie, é como se estivesse dentro da sua casa, exposta. Então nós vamos tratar sobre esse assunto. Mas eu só abri um parênteses para dizer o seguinte, e aí um senhor da igreja chegou e disse, eu não vou para esse encontro não. E eu disse, ele deu um motivo, vieram me dizer, e realmente ele não foi para nenhum, eu também não fui nem conversar com ele. Ele disse, para que você ser ensinado a ser homem? Eu já sei como é ser homem. Veja, não aceita a correção, ele não aceita ser corrigido de maneira mansa, porque a correção vem do Senhor, a correção vem das Escrituras, a correção não vem do pastor. Quando alguém vem nos corrigir, irmãos, ela vem nos corrigir segundo as Escrituras. E esta correção, aí a grande questão é, será que você aceita essa correção que vem do Senhor? Faça esse teste. O teste da comparação. Será que o sucesso dos outros produz em você gratidão ou insegurança? Será que as outras pessoas que estão à sua volta, isso traz alegria, traz gratidão ou traz insegurança? Meus irmãos, entenda assim, se você está em Cristo, você não pode perder nenhum tipo de posição. Cristo, quando você está unido a Cristo, quando você é do Senhor Jesus Cristo, você pode até perder a sua posição na sociedade, mas você jamais perderá o seu valor. Você pode até olhar e os homens dizer, rapaz, que coisa tola isso, você fazendo isso aí, não importa. O seu valor diante do Senhor estará assegurado. E isso vai nos levar ao segundo ponto. Quando a grandeza no reino de Deus exige uma disposição de servo. Jesus, irmãos, ele ao confrontar aqueles homens e ao receber de volta o silêncio, o versículo 34 diz, eles guardaram silêncio. Veja só o que acontece. Ele então se assenta ali como um mestre, exatamente para ensinar. E ele vai declarar algo muito importante para aqueles homens. Ele diz assim, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Jesus, ele vai fazer uma redefinição do que é a grandeza aos olhos de um reino totalmente diferente aos reinos deste mundo. No mundo, subir é vencer. Você galgar posições sociais está dizendo, você venceu na vida. Não é assim? É assim que o mundo contabiliza o sucesso. Quanto mais você sobe na vida, quanto mais você tem poder, quanto mais você tem títulos, quanto mais você tem um cargo, você então é superior. Jesus está dizendo, no reino de Deus, descer é vencer. Vencer é servir. Ao longo das Escrituras, nós vemos esta lógica invertida do reino de Deus. Perceba só, irmãos, quando Deus, então, está recebendo as ofertas, em Gênesis capítulo 4, ele recebe a oferta daquele que não é o primogênito. Ele recebe a oferta de Abel e não recebe a de Caim. Não porque Abel é o segundo, não. É porque Abel ofereceu uma oferta agradável ao Senhor. Percebe, irmãos, da lógica, Deus escolheu Jacó, o segundo, não Esaú. Em uma família de muitos irmãos, Deus escolheu o último para ser o rei de Israel, Davi. Percebe, irmãos, que esta lógica do reino de Deus, ela é claramente explicada ao longo da história da redenção. E agora, irmãos, Cristo vai trazer este ensino de maneira clara para aqueles homens. O topo, o melhor lugar no reino de Deus é exatamente ocupado por aquele que carrega o maior serviço. Aquele que cuida dos outros, aquele que carrega o maior fardo. É interessante, irmãos, que Cristo usa a palavra aqui da eleição que nós vamos ter daqui a 15 dias. Cristo usa a palavra diáconos, quando ele diz assim, ele diz, será o último e diácono de todos.
Essa palavra servo aí é diácono, é aquele que serve as mesas. É aquele que está ali no serviço comum, no serviço invisível, no serviço que muitas pessoas não aplaudem. É exatamente este serviço aqui que Cristo está dizendo, é este que será um lugar, os primeiros lugares do reino de Deus. Agora permita-me entender claramente, permita-me ver se realmente vocês estão entendendo. Vocês estão dispostos ao serviço ou vocês estão querendo parecer servo? Porque tem gente que deseja parecer servo, que quer parecer servo, que quer se mostrar como é servidor, mas ele não está disposto a servir. Porque há dois tipos de serviço dentro da igreja. Há o serviço que constrói uma reputação, ao serviço que as pessoas têm exatamente para demonstrar que eles são os maiores. Fazem as coisas para que todos vejam, para que a sua reputação seja elevada. Ao serviço dentro da igreja que crucifica o nosso ego, que crucifica o nosso eu. O maior exemplo é o que nós vemos dentro da igreja. Quando a gente fala para a eleição de presbíteros, quase todo mundo quer. Quase todo mundo, eu quero. Quando a gente vai falar para a eleição de diáconos, quase ninguém quer. Imagine se a gente tivesse um oficialato inferior, né? Como tem nessas igrejas pentecostais, que tem o porteiro, o auxiliar do porteiro, não sei o quê, e vai galgando lá. Mas perceba, é a mentalidade. É o entendimento, irmãos, de que estas coisas não estão relacionadas a uma vida espiritual, a um serviço que os homens possam ver. Perceba só, irmãos, que claramente as pessoas estão procurando o serviço na igreja para construir uma reputação. Não simplesmente para servir no reino de Deus. Que tipo de serviço você tem buscado na igreja? Qual seria a sua disposição? Qual é a área da igreja em que você deseja servir? Será que você escolheria uma área da igreja, um serviço na igreja que ninguém vai disputar? Por exemplo, um serviço do diácono. É difícil você querer, né? A gente botou ali 10 indicações. Eu digo, muito esforço, para a pessoa conseguir indicar 10 pessoas, vai ser difícil, viu? Porque vai perguntando um ou outro, e vão ser 5 vagas. Com muito esforço também, a gente talvez consiga 5 diáconos. Porque ninguém quer. Será que você está disposto a servir numa área como essa, em que ninguém disputa? Ou você quer as áreas mais disputadas na igreja? Qual o serviço que você deseja exercer na igreja? Você serviria na igreja se nunca fosse reconhecido? Se as pessoas não olhassem para você e não reconhecessem você? Você permaneceria fiel à igreja se em nenhum momento as pessoas olhassem para você e diziam, rapaz, você agora merece tal lugar? De repente, de um assistente de professora de escola dominical passar a ser professora de escola dominical, ou ser um membro da SAF e passar a ser da diretoria da SAF. Será que você continuaria fiel se continuasse sempre fazendo as mesmas coisas na igreja? Aqui está a grande diferença, irmãos, entre o verdadeiro serviço a Deus, a verdadeira religiosidade e uma mudança completa de coração que é efetuada pelo poder do Espírito Santo. O religioso, irmãos, ele faz atos humildes, sempre querendo construir uma reputação dentro da igreja, sempre querendo ser reconhecido dentro da igreja, sempre que as pessoas olhem para ele e elevem o seu ego. O verdadeiro homem, irmãos, que é regenerado, que muda o seu coração, que é transformado, ele produz um coração humilde, um coração transformado. É possível, irmãos, lavar os pés de pessoas e ainda assim desejar aplausos. Ainda assim desejar aplausos. O coração regenerado,
ele não precisa provar o seu valor. Ele não precisa provar que ele é humilde. Ele simplesmente faz. Jesus Cristo, ele é o maior exemplo disso. Ele é o primeiro, ele diz, eu sou o primeiro e o último. O alfa e o ômega, ele é o próprio Deus. E o que é que ele fez? Ele se tornou o servo de todos. Foi isso que vimos aqui em João capítulo 13. Ele se torna, irmãos, o servo de todos. Ele lava os pés até do seu traidor. Você percebe que no momento em que Jesus lava os pés dos seus discípulos, Judas está ali. E Jesus sabe que ele é o traidor. Jesus poderia deixar para lavar os pés quando Judas fosse embora, né? Não é não? Deu para entender? Jesus disse, eita, Judas foi embora, agora vamos sentar aqui e eu vou lavar os pés de vocês. Vou deixar o traidor. Mas Jesus lava os pés, irmãos, inclusive do seu traidor. Exatamente porque ele é humilde. Ele é servo de todos. Ele não apenas faz um gesto humilde, ele não apenas tem uma atitude humilde, ele é humilde. Ele não perdeu a sua dignidade como Deus ao vir a este mundo, ao deixar a sua glória para nos salvar. Ele não perdeu a sua dignidade quando ele sai da mesa do Senhor, da sua própria mesa, onde ele está celebrando a Páscoa, onde ele está instituindo a ceia do Senhor, e ele se inclina, e ele se abaixa, e ele pega aqueles pés imundos e lava um a um. Ele não perde o seu valor, pelo contrário, ele revela a sua glória. Aqui, irmãos, está o Evangelho. Você que só consegue ser o último, sem se sentir diminuído, porque Jesus Cristo, que é o primeiro, foi humilhado por você. Você só consegue entender isso, e você só consegue executar isso, porque você foi regenerado, salvo, que Cristo então mudou o seu coração e essa disposição. Cristo, irmãos, o pegou para você, e por você estar unido a Cristo, você agora não precisa de mais valor nenhum lá fora. A sua identidade e a sua união com Cristo é suficiente. É suficiente para provar todo o seu valor. Sem Cristo, sem o Evangelho, servir é um peso para os homens. Mas com Cristo e com o Evangelho, servir é uma liberdade que o mundo não tem. Servir é uma liberdade que o mundo nenhum tem. E então Jesus vai demonstrar como isso deve ser feito. Ele vai demonstrar como este serviço ele deve ser executado pelo homem. Perceba só, Jesus então ele vai colocar uma criança, versículo 36 diz, trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e tomando-a nos braços, disse-lhes. Perceba só que coisa enfática aqui, né? Nós talvez não entendamos isso claramente, o que Jesus está fazendo ali. Por quê? Porque uma criança naquela época, ela não tinha um status social que nós temos hoje. As crianças naquela época, elas não eram consideradas nem pessoas assim, eles eram a propriedade dos pais da cultura romana. Não tinha valor, era completamente vulnerável, não tinha influência nenhuma, não tinha utilidade nenhuma. Uma criança, irmãos, não tinha significância social nenhuma. E Jesus então faz o quê? Ele abraça essa criança. Isso, irmãos, é algo muito importante, porque Jesus ele está nos ensinando claramente que o reino de Deus não funciona na base dos méritos. O reino de Deus, irmãos, ele funciona por graça. A criança aqui, no meio, nos braços do Senhor Jesus, ela simboliza aquilo que não pode retribuir. Aquela criança não pode devolver a Jesus Cristo a glória. Ela não pode elevar o status social de Jesus Cristo.
Aquela criança, irmãos, simplesmente ela não pode trazer Cristo a ser maior. Exatamente isso que Cristo está ensinando ali. Ele está dizendo claramente: abrace e traga uma criança, porque ela não vai te fazer maior ou menor. E aqui eu quero perguntar a você: qual é a criança no seu círculo de amizade? Quem é a pessoa que você abraça, que você se relaciona, simplesmente porque você quer fazer, você quer servir? Mas isso não vai trazer nenhum valor a você, isso não vai trazer nenhum status a você, isso não vai trazer nenhuma honra a você. Quem é aquela pessoa que você se relaciona, que não vai trazer nada à sua reputação, não vai lhe dar nenhum retorno? Será que você investe em relacionamentos assim? Será que você tem relacionamentos assim? Em que você se relaciona simplesmente por se relacionar, mas aquela pessoa não vai lhe trazer nenhum retorno financeiro, social, de reputação? Ou será que você investe apenas em relacionamentos que trazem benefícios a você? Ou também em relacionamentos que vão trazer vantagens a você? Observe como nós nos relacionamos dentro da igreja. Observe como você se relaciona dentro da igreja. Será que você caminha naturalmente sempre para seus amigos, para as pessoas próximas a você? Ou você procura claramente aquelas pessoas que estão esquecidas na igreja? Aquelas pessoas que às vezes ninguém vai procurar? Será que você olha, irmãos, para alguém que às vezes chega na igreja e você não conhece? E você diz: aquela pessoa não é influência, não vai trazer nenhuma influência para mim, não vai trazer nenhuma reputação, não vai trazer nenhum ganho para mim, ela está lá e ela fica lá. Será que você tem feito isso? Se sua comunhão, irmãos, ela é sempre confortável pela sua afinidade, você tem que ter cuidado. Porque o reino de Deus, ele é construído por graça, e não por afinidades, e não por disposição para que o nosso coração, ele seja exaltado. Às vezes, a igreja mais parece um clube social, onde as pessoas frequentam simplesmente para ter reconhecimento social uns dos outros. Nós temos que ter cuidado com isso. E Jesus, ao trazer uma criança, ele está dizendo: eu estou trazendo esta criança exatamente para mostrar a vocês a disposição do serviço. Servir sem esperar qualquer tipo de retorno. E aqui Jesus Cristo está dizendo: quando você faz isso, você está servindo a Ele. Veja só o que ele disse: qualquer que receber uma criança tal como esta, ou seja, sem reputação, sem nada, a posição legal do Império Romano daquela época, para você entender, em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me recebe, não recebe a mim, mas o que me enviou. Isso aqui é importante. Receber a criança, receber o vulnerável, é melhor a expressão essa, aquele que realmente não tem qualquer valor diante do mundo. Cuidar dele, ampará-lo, servi-lo, é a mesma coisa que estar servindo a Cristo. A forma como tratamos aquelas pessoas que muitas vezes são invisíveis dentro da igreja, entra e sai sem nós nem percebermos, é a maneira como nós tratamos o Senhor. Você não pode dizer que ama ao Cristo invisível se você ignora o vulnerável. Você ignora aquele que representa os mais necessitados. Acolher estas pessoas, irmãos, é exercer o Evangelho na prática. Lembre-se, o caminho para o topo no reino de Deus começa exatamente no serviço. O caminho para sermos grandes e os primeiros do reino de Deus começa exatamente no serviço. Por isso, nesta noite, a nossa ambição de querer ser o maior foi confrontada.
de querer ser o primeiro, de querer ser exaltado, de querer ser o grande, deve ser confrontada e foi confrontada por Cristo. Nós percebemos, irmãos, que nós necessitamos de um coração transformado. Mais do que atos de serviço, de humildade, nós precisamos de um coração humilde. E por fim, nós vimos que tudo isso vai se refletir como nós tratamos os mais vulneráveis e aqueles que nós geralmente não olhamos dentro da igreja. A pergunta clara que você deve fazer nessa noite não é apenas por que você serve. Desculpem, não é apenas se você serve. A pergunta principal que você deve fazer nesta noite é: por que você serve? Por que você serve na igreja? Para ser visto? Para que as pessoas vejam e lhe elogiem? Por que você serve na igreja? Para aliviar a sua culpa? Porque você está culpado pelo pecado? Às vezes nós servimos bastante porque nós temos uma consciência culpada pelo pecado. Será que você serve para construir uma reputação espiritual? Para as pessoas olharem para você e dizer: como fulano ali é espiritual, como fulano ali é santo, como fulano de tal é isso? Ou será que você serve porque você já foi recebido pelo Senhor, exatamente quando você não tinha nada a oferecer? A glória desta série, Sucessão, é terrível. Os últimos capítulos são terríveis, porque a glória do mundo, irmãos, se transforma em solidão. A glória deste mundo se transforma em algo totalmente desprezível. A glória divina, a glória do Senhor Jesus Cristo, a glória que nós esperamos, ela termina em festa, ela termina em um banquete que nós estaremos com o Senhor. Lembre-se disso. Ao buscar a glória deste mundo, lembre-se, o resultado disso será solidão, aflição e angústia. A glória que nós temos quando servimos ao Senhor será em um banquete, nas bodas do Cordeiro, no último dia. Por isso, irmãos, Jesus Cristo, Ele escolheu a cruz, para que pudéssemos banquetear com Ele, para que nós pudéssemos estar com Ele no último dia. Lembre-se, Ele escolheu não os melhores lugares, Ele escolheu o pior lugar deste mundo, a cruz do Calvário, para nos servir e para nos redimir os pecados. O desprezo dos homens, a vergonha, a angústia, a dor e a ira de Deus pesou sobre o nosso Redentor, o pior lugar deste mundo, exatamente para que nós pudéssemos estar nos melhores lugares. Se você ainda precisa ser o maior para se sentir alguém, é porque você ainda não descansou na cruz de Cristo. É porque você ainda não descansou naquilo que Cristo proporcionou para você. Mas se você já foi alcançado pela graça do nosso Redentor, lembre-se, você pode ser até esquecido pelos homens, você pode ter até diminuído pelos homens, você pode até ser desprezado pelos homens, que você continuará tendo o mesmo valor diante do nosso Redentor. Você pode servir sem as pessoas estarem lhe elogiando, você pode descer sem perder o seu valor. Lembre-se, porque Jesus Cristo desceu por você. Não procure ser grande na igreja do Senhor. Não procure ser grande neste mundo. Lembre-se, procure ser fiel no pequeno. Procure servir, acolher, descer. Procure, irmãos, esta posição do servo das mesas, de servir. Sabe por quê? Porque no reino de Deus, aqueles que se humilham são exaltados com o nosso Redentor. Aqueles que servem em humildade, aqueles que descem com o nosso Senhor, eles estarão exaltados com o nosso Senhor. Esse ensino Paulo nos reflete claramente em Filipenses capítulo 2. E ele diz: tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quando ele vai falar sobre humildade, ele vai dizer: tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus.
Lembre-se disso. Não queiram simplesmente ser os grandes deste mundo. Queiram servir como Cristo serviu. Queiram sempre estar sendo fiel ao nosso Redentor. Vamos cantar neste momento. Salmo de número 11. Meu refúgio está em Deus. Meu refúgio está em Deus. Como podes me dizer qual ave foge ao monte seu? Assim fujas também, pois eis que os ímpios não esteja pronto a tua mão para as ocultas disparar os justos de coração. Quando a destruição fundamentos já não são, que pode o justo fazer então, se nesta vil condição? No templo está o Senhor, tem nos céus o trono seu, seus olhos sondam com atenção os filhos dos homens e ao justo aprova Deus, mas odeia o homem mau e aquele que violência faz, Deus o abomina já. Javé fará chover fogo, enxofre sobre os maus, e vento abrasador será a taça que lhes dará. Pois justo é o Senhor, Ele ama a retidão, e cada um que justo for, a face lhe verá. Pois justo é o Senhor, Ele ama a retidão, e cada um que justo for, a face lhe verá. Oremos, irmãos. Ó Deus, oramos por este culto prestado aqui. Derrama a Tua graça sobre as nossas vidas, para que possamos compreender, ó Deus, este desígnio, Senhor, esta inversão de valores, ó Senhor Deus, que tem no Teu reino, onde o maior é sempre o menor, é sempre aquele que está disposto ao serviço. Que o Senhor nos ajude a compreender esta dinâmica, Senhor Deus, tão importante do Teu reino, ó Pai, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Santo Espírito, seja com todos nós, com todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Podem sentar, irmãos. Nós temos alguns avisos aí. Eu queria dar logo um que não está